Olá, paz a todos. Vamos à leitura de 6 versículos da palavra de Deus para a reflexão. Encontramos no livro de Êxodo, no capítulo 3, dos versículos 7 a 12. Assim está escrito: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do perizeu e do amorreu e do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Aqui estamos diante de uma palavra que trouxe alento, alegria, esperança e livramento para o povo de Israel, referindo-se ao amor de Deus a um povo em aflição. E quão grande era a aflição do povo de Israel. No entanto, o amor de Deus manifestado, demonstrado diante daquele povo, proporcionou-lhes que eles tivessem um grande livramento, uma grande direção de Deus para a sua vida. Então, observamos dentro deste texto algumas ações que foram próprias de Deus em função do seu amor demonstrado para com aquele povo. No versículo 7, nós encontramos aqui, quando diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. O primeiro ponto que temos aqui é um Deus que tudo vê. Nada escapa dos olhos de Deus. Todas as coisas, conforme a Escritura, estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem havemos de tratar. E aqui o povo estava numa aflição, num sofrimento, numa sobrecarga daquele povo do Egito e sobre a mão pesada de Faraó. No entanto, nada daquilo passava desapercebido diante dos olhos de Deus. Um Deus que tudo vê. Nada foge ao olhar de Deus. Então aqui vemos a primeira ação do amor de Deus, é um Deus que tudo vê, e que, portanto, nada foge do seu olhar. Segundo ponto, no versículo 7 ainda, que diz assim, ele diz: Eu tenho visto. E segundo, tenho ouvido. Então o Senhor também, ele ouve tudo o que acontece. Às vezes as pessoas pensam que Deus não ouve, mas ele ouve sim, ele vê e ele também ouve. Isso quer dizer que Deus tem conhecimento de todas as coisas. Então, ele é aquele que vê todas as coisas. Então, eu tenho visto e tenho ouvido. Então, ver e ouvir ações de Deus em favor do seu povo. Um Deus que vê,
um Deus que ouve, um Deus que tudo sabe. Ou seja, ele conhece tudo. Não há nada que se oculte diante da presença de Deus. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. É um Deus que está sempre presente, conforme nós encontramos aqui, quando ele apresentou-se a Moisés lá do meio de uma sarça ardente. Moisés viu que a sarça queimava e não se consumia e procurou entender o que era. Quando ele se dirige para lá, o Senhor fala com ele: tira os sapatos dos teus pés, a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então nós encontramos aqui um Deus que está presente. A Escritura o chama de Deus conosco, o Emanuel, o Deus presente. E para com o povo de Israel, um povo que estava em aflição, ele mostrou-se como um Deus presente. Não somente um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que sabe, mas também um Deus que se faz presente. A presença de Deus, ela é real no meio do seu povo. E quando Deus observou que o povo estava sofrendo, em aflição, diante de tamanha pressão do povo do Egito e de Faraó, ele então, no seu plano de amor e de misericórdia, escolhe alguém para que possa, em seu nome e no seu poder, realizar a sua obra aqui na terra. E o que Deus faz quando observa este povo? Ele chama a Moisés, ele escolhe Moisés para ser aquele a quem Deus haveria de revelar-se diretamente e, por meio de Moisés, ordenar a Faraó e ao seu povo a libertação do povo de Israel que estava em aflição naquele lugar, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, a uma terra larga, uma terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. Então Deus chama Moisés, prepara Moisés dentro do tempo que lhe é próprio e começa então a realizar a sua obra. E no versículo 8 diz o seguinte: portanto, tendo visto atentamente a aflição, tendo ouvido o seu clamor e tendo conhecimento de todas as coisas, estando presente com este povo, Deus então escolhe Moisés e ele começa então a agir. E ele diz o seguinte: desci para livrá-lo da mão dos egípcios. É Deus agindo em favor do seu povo. E quando olhamos aqui ao versículo de número 10, o Senhor se dirige então a Moisés. É Deus quem vai livrar, mas ele vai utilizar-se de Moisés como seu porta-voz aqui na terra, o seu representante. Ele diz: venha agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Era o povo de Deus. Deus estava, então, comissionando a Moisés para que ele, então, se colocasse na posição de se tornar um representante de Deus aqui na terra. E no versículo 12, quando Moisés diz no versículo 11, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? A palavra de Deus trouxe a ele a segurança, a garantia da vitória, do livramento. Não era Moisés, com a sua esperteza, com a sua estratégia, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, queria realizar aquela obra. Ele seria tão somente
um instrumento, um canal de bênção que Deus haveria de usar para libertar o seu povo e confrontar a Faraó e ao Egito. E no versículo 12, o Senhor afirma a Moisés: e Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então, olhamos aqui, dentro desta reflexão, um Deus que age em todos os momentos na vida de um povo, especialmente de um povo que está sofrendo uma aflição, uma perseguição, uma ameaça, uma pressão violenta. Assim, Deus se revela para este povo. E quando este povo toma o conhecimento de que eles não estão só, de que há um Deus no céu, que está olhando, que está vendo, que conhece, que sabe, que tudo está diante dos seus olhos e dos seus ouvidos, não somente as coisas que acontecem, mas o que é dito, as palavras que são ditas, todas elas são ouvidas pelo Senhor. Ele disse: eu vi e eu ouvi. Então, quando este Deus a quem servimos, com essa característica de que nada foge ao seu olhar, nada foge ao seu ouvido, e que ele, então, tem conhecimento de tudo que se passa entre nós aqui na terra. Às vezes, na ignorância, somos levados a pensar que ninguém sabe, que Deus não sabe o que se passa conosco. Mas é um engano, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente. Deus é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Então ele aqui dá mostras claras de que nada foge ao seu olhar e ao seu ouvir, e que isto move a sua mão, o seu poder e a sua presença. Quando ele disse: desci para livrá-los, significava que aquele povo ia ter a garantia da presença de Deus entre eles, o Deus conosco. E que Moisés seria o homem escolhido por Deus para representá-lo aqui na terra e, em nome do Senhor Deus, apresentar-se a Faraó e fazer a demanda para que o povo fosse livre e liberto. E o Senhor disse a Moisés: eu serei contigo. Não há maior promessa de vitória e de livramento do que esta. Quando Deus comissionar a mim, a você, a cada um de nós, e queremos ficar pensativo, pesaroso, como vai ser, o que vou dizer, o que vai acontecer, é melhor colocar-se nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, faze-me teu instrumento, usa-me nas tuas mãos, porque o próprio Deus disse: eu serei contigo. Então o amor de Deus a um povo em aflição se revela quando ele encontra alguém, chama, prepara e envia em seu nome para realizar a sua vontade aqui na terra. O homem que Deus escolheu naquela época foi Moisés. O homem que Deus escolhe e espera encontrar hoje sou eu, é você, somos cada um de nós, que precisamos estar prontos e disponíveis para sermos úteis, instrumentos de valor nas mãos do Senhor, para livrar, para socorrer, para orientar e para falar em nome do Senhor a quem quer que seja, com a promessa de que ele disse: eu serei contigo. Então o Senhor é comigo, o Senhor é contigo, o Senhor é com cada um de nós. Reflitamos sobre este ponto, nos coloquemos à semelhança de Moisés nas mãos do Senhor
e deixemos que o Senhor nos use como seu instrumento para a glória e louvor do seu nome e para a bênção do seu povo. Pense, reflita, decida ser este homem, esta mulher, instrumento nas mãos de Deus, como demonstração do amor de Deus para um povo em aflição. Querendo Deus, amanhã retornaremos.